Olá, galerinha da segunda série, tudo certinho com vocês? Que bom que você está aqui de novo comigo para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Carolina Molina e aqui comigo está minha amiga Francis e a gente veio aqui para trabalhar com você um assunto muito especial. Vem comigo, vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos lá então, hoje nós vamos ler texto compreensivamente, vamos localizar as informações explícitas no texto, vamos inferir o sentido de uma palavra ou expressão, vamos inferir uma informação implícita também no texto, vamos identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto e vamos diferenciar fato de opinião, tá bom? Vamos lá então, vamos estudar mais um pouquinho? Vem comigo então que a gente vai trabalhar com entrevista. A gente já trabalhou com entrevista oral na aula anterior e agora a gente vai trabalhar com a entrevista escrita. Vamos lá? Quais são as principais características de uma entrevista, né? A presença de um entrevistado e de um entrevistador, a organização interna da estrutura da entrevista em pergunta e resposta, né? Essa é a superestrutura da entrevista, sempre tem que ter pergunta e resposta. Um tema central, pode ter subtemas, eles vão aparecer durante a entrevista, né? Que orienta o esquema de perguntas e respostas. A abertura da entrevista pelo entrevistador, normalmente é o entrevistador que começa, que apresenta o entrevistado, que fala, né, com quem ele vai falar e tal. E o papel do entrevistador de incitar o outro, questionar, introduzir novos assuntos, reorientar a entrevista e mediar essa interação, tá bom? Vamos lá então? Também há necessidade de estudo prévio do entrevistador para ordenar, escolher e criar perguntas para o entrevistado, tá? O entrevistador necessita ser um especialista no assunto? Será que sim? O entrevistador não, mas o entrevistado tem, tá? O papel do entrevistado de responder aos questionamentos, de fornecer informações. Será que ele precisa ser um especialista no assunto ou uma pessoa que gosta ou tem autoridade para falar do tema? Ah, esse sim, tá? O entrevistado, ele tem que saber do que está falando. Não adianta nada você entrevistar uma pessoa que não sabe do assunto, certo? Não teria por que fazer isso. A esfera de atividades humanas é o jornalismo e o encadeamento das perguntas com base nas respostas do entrevistado. Eu trouxe uma entrevista aqui e a gente vai ler junto essa entrevista e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Vamos lá? Vamos comigo? Qual é a melhor carreira para mim? Essa pergunta não sai da cabeça da maioria dos jovens que acessam o site. E para te ajudar a clarear um pouco as suas ideias, entrevistamos o pedagogo Silvio Bock. A orientação profissional é um serviço cada vez mais buscado no NEISC Orientação Vocacional, instituto que presta serviço da área de orientação vocacional. Selecionamos as 9 perguntas que mais recebemos dos estudantes e todas elas foram respondidas especialmente para te ajudar. Primeiro, alguns jovens se sentem completamente perdidos em relação a qual carreira seguir. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é aceitar que a profissão não vai surgir de repente como um passe de mágica ou um estalo repentino. Escolher dá trabalho e nem sempre é um processo agradável. Para que haja escolha é necessário que exista dúvida, insegurança, incerteza, dúvida, conflito. Portanto, é o ponto inicial de uma escolha. Tem um quiz aí para você. Segundo o pedagogo Silvio Bock, escolher a carreira ou profissão nem sempre é fácil. Para que haja uma escolha é necessário que haja: letra A, certeza? Letra B, dinheiro? Letra C, dúvida? Ou letra D, conselho? Eu dou um tempinho para você, você responde essa para mim e a gente já volta.
Vamos lá? Vamos ver o que você respondeu para mim? Vamos ver aqui o que você respondeu, o que o pedagogo disse que tem que ter para que uma escolha aconteça. Ele disse que a gente tem que ter dúvida. Então, se você está com dúvida de que profissão você vai escolher, você que é aluno da 2ª série, ainda não sabe, professora, não sei que vestibular vou fazer, professora, não sei para que eu vou fazer o Enem, mas eu não sei o que eu vou fazer no ano que vem, é meu ano do Enem, é meu ano do vestibular. Calma, isso é bom, é a dúvida que vai te dar essa resposta, né? Ainda bem que você tem dúvida, tá? Então, continuando então a reportagem, né, a entrevista, para quem está completamente perdido é necessário buscar ou construir uma dúvida. Outro passo importante é começar um processo de reflexão sobre si, também chamado de autoconhecimento. Resgate, talvez fazendo uma redação, sua história de vida, analisando o que já fez e deixou de fazer, o que gostou e não gostou de estudar, seus comportamentos e atitudes, seus valores. Olha lá o exercício 1. O entrevistado afirma que outro passo importante é começar um processo de reflexão sobre si, também chamado de autoconhecimento. Qual sugestão ele dá para se fazer esse resgate de si próprio? Fala aí lá para mim, pensa direitinho, responde essa e a gente já volta. Vamos ver o que você respondeu? Vamos lá? Então, qual é a sugestão ele dá para fazer esse resgate de si próprio? Ele diz que talvez fazendo uma redação, interessante isso, né? Fazer uma redação sobre a sua história de vida, analisar o que você já fez, deixou de fazer, o que você gostou, o que não gostou de estudar, seus comportamentos, atitudes e seus valores. Interessante, hein? Fazer uma redação, gostei desse pedagogo. Vamos lá, segunda pergunta. Os pais exercem uma grande influência na escolha da profissão dos filhos. Até que ponto essa influência é saudável? De uma forma ou de outra, os pais sempre participam das escolhas de seus filhos, mesmo quando não opinam diretamente. Há jovens, inclusive, que se queixam de não receberem qualquer orientação de seus pais, pessoas em quem confiam e que sabem que procuram sempre ajudar. Outros se queixam que os pais têm expectativas muito altas sobre si e há outros ainda que conversam sobre esses e outros assuntos com eles. Se a pessoa escolher um caminho só porque os pais indicaram ou impuseram, ou porque um teste deu, ou o professor falou, certamente está tomando uma decisão temerária. Agora, se a partir da indicação a pessoa refletir, buscar informações, refletir sobre si e tornar uma verdade sua, a mesma profissão pode ser uma ótima escolha. Um exercício para você. Segundo o pedagogo, então, de uma maneira ou de outra, os pais acabam sempre influenciando a escolha da profissão dos filhos. Essa influência não é saudável quando? Vamos lá. Os pais não opinam diretamente, os pais não orientam, os pais têm expectativas muito altas sobre seus filhos ou os pais conversam sobre esse e outros assuntos com eles? Veja lá para mim, responde e a gente já volta.
Respondeu para mim? Vamos ver? Que resposta você deu? Vamos lá. Essa influência dos pais não é saudável quando? Os dois extremos, né? Se os pais não orientam, é um extremo, ou se os pais têm expectativas muito altas sobre os seus filhos, se os pais querem alguma coisa, né? Além do que os seus filhos podem ou querem, né? Esse também seria um problema, são dois extremos. Terceira pergunta, dinheiro, vocação ou concorrência? Qual deve ter o maior peso na escolha da carreira? Não existe gabarito para a resposta desta pergunta. Há quem diga que o mercado de trabalho deve ser o aspecto priorizado na decisão, uma vez que é isto que vai garantir financeiramente a vida da pessoa e sua família. Gostar de algo não enche a barriga de ninguém. Exercício 3, então, para você, bem facilzinho, releia o trecho. Dinheiro, vocação ou concorrência? Qual deve ter o maior peso na escolha da carreira? Não existe gabarito para a resposta desta pergunta. Qual o sentido da frase em destaque que serviu de resposta à pergunta? O que ele quis dizer com não existe gabarito para a resposta dessa pergunta? O que ele disse com isso? Responde aí para mim e a gente já volta. Então, você respondeu para mim? Vamos lá ver, então, não existe gabarito para a resposta dessa pergunta. Quer dizer que não há uma resposta exata para essa pergunta, né? Dinheiro, vocação, concorrência. Cada um vai escolher de acordo com seu julgamento e seus valores, tá certo? Vamos continuar, então, a resposta do pedagogo, né? Outras dizem que o que deve ser mais considerado é o gostar da profissão, porque isso vai propiciar um envolvimento maior, uma dedicação maior, um aprofundamento maior, o que vai gerar uma pessoa mais competente, que por isso vai superar as dificuldades de mercado que porventura existam. Quem é bom, chega lá. É importante perceber, no entanto, que o mercado muda no tempo, no primeiro caso, e que no segundo deve-se ter claro que gostar não garante necessariamente o que vai superar dificuldades de mercado. Há casos em que isso acontece e há casos que não. Pergunta 4. Em quais situações vale a pena fazer um curso técnico ao invés de um curso superior? O curso técnico é uma formação educacional de nível médio de ensino. É muito interessante para quem quer entrar logo no mercado de trabalho. No entanto, há uma limitação. Num país como o nosso, com extrema desigualdade de renda, as funções de progresso profissional de um técnico são muito menores quando comparados com um profissional com formação universitária.
Em países desenvolvidos, o salário que um técnico recebe não é tão diferente do que o que um profissional universitário recebe. Talvez um dia chegaremos lá. Tem um exercício para você agora e você responde essa para mim, que essa está muito fácil. Marque F para os enunciados que correspondem a fatos e O para os enunciados que são opiniões, tá? Todos retirados ali da nossa entrevista. Primeiro, o que deve ser mais considerado é o gostar da profissão? Isso é um fato ou uma opinião? Quem é bom, chega lá. É importante perceber, no entanto, que o mercado muda no tempo. O curso técnico é uma formação educacional de nível médio de ensino. Talvez um dia chegaremos lá. Você vai dizer para mim, com F, o que é fato e com O, o que é opinião. Eu dou um tempinho para você, você responde essa para mim e a gente já volta. Vamos lá então? Vamos ver o que você respondeu para mim? Fato ou opinião? Vamos lá? Vamos ver aqui. Olha só, é uma opinião. O que deve ser mais considerado é gostar da profissão? É uma opinião. Quem é bom chega lá? Também é uma opinião. É importante perceber, no entanto, que o mercado muda no tempo? Esse é um fato. O curso técnico é uma formação educacional de nível médio de ensino? Esse é um fato. Talvez um dia chegaremos lá? Essa também é uma opinião. Vamos lá? Pergunta 5. Vale a pena fazer cursos superiores à distância? O mercado tem aceitado bem essa modalidade? O mercado de trabalho começa a se acostumar com esse tipo de formação. Entretanto, eu ainda diria que a formação presencial ainda tem seus trunfos. Mas para quem não pode ou não tem a possibilidade de fazer um curso presencial, é uma ótima alternativa. E agora, a pergunta 9, a gente pulou uns trechinhos da reportagem, né, da entrevista. Profissões que têm boa aceitação no mercado hoje podem estar saturadas amanhã. Qual é a dica de ouro para quem está entrando no mercado de trabalho? Não existe dica de ouro. Caso existisse, todo mundo iria querer fazer aquela profissão. Assim, rapidamente, deixaria de ser de ouro, não é mesmo? Então, o importante é batalhar pela escolha profissional mais fundamentada possível. Essa é a minha dica de ouro. Então, se você quiser saber mais, né, quiser entrar em contato com o pedagogo Silvio Bock, saber mais sobre o NACE, é só acessar da onde eu tirei lá essa entrevista, o www.nace.com.br, tá bom? E eu tenho um exercício 5 para você, vamos lá?
Essa entrevista trouxe vários conselhos acerca da escolha da carreira. Quais desses conselhos você considerou mais relevantes? Qual você leva para a tua vida? Qual você leva para você? Dá um tempinho para você pensar e a gente já volta. Vamos lá então? Vamos ver o que você respondeu? É lógico que essa é uma resposta pessoal, né? Mas algumas coisas que ele disse que talvez seja importante se você não sabe. Fazer uma redação com seus gostos, com seus valores, seus sonhos, para você ter isso concreto ali escrito para você. Buscar a orientação dos teus pais, dos responsáveis, né? Mas não permitir que eles escolham por você. Isso não, a escolha tem que ser sua. Escolher uma carreira que, além de ser necessária no mercado, também seja do seu agrado, isso seria o ideal, né? Um curso técnico é bom para quem tem pressa, mas um país com tanta desigualdade social como o nosso, também é necessário fazer uma graduação, tá? Os cursos superiores à distância começam agora a ser mais valorizados, né? Para quem não pode fazer um presencial também, talvez essa seja uma boa opção. E não existe uma dica de ouro para entrar no mercado de trabalho. Então, são algumas dicas relevantes para você que a gente aprendeu aqui na entrevista, né, do Pedagogo Bock, tá certo? O nosso resumo da aula de hoje, nós lemos uma entrevista compreensivamente, localizamos as informações explícitas do texto, inferimos o sentido de uma palavra, expressão, inferimos uma informação implícita também no texto, identificamos as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto e diferenciamos o fato de uma opinião, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha assim curtido, tenha entendido bastante isso da entrevista e um beijo para você, até a nossa próxima aula.